bons tempos que o time teve, né? No primeiro tempo você estava um pouco incomodado com a transição para para corrigir também. Exato, vamos ouvir, ele já se posicionou por aqui, da mesma forma que os jogadores têm falado. Vamos ouvir, Barro. Tem um jogo difícil. Primeiro tempo a gente mais uma vez controlou um pouco mais por trás, mas com muita dificuldade de penetração. O time do Atlético jogando muito bem organizado, compacto, com as linhas próximas, e a gente em alguns momentos tomando algumas decisões erradas, principalmente passando do meio campo. Depois do gol foi importante para a gente, todos os jogos nesse campeonato que a gente colocou vantagem, trouxe vantagem para o intervalo, a gente venceu, ainda mais com um jogador a mais. Segundo tempo, naturalmente, com mais espaço, a gente conseguiu ser um pouquinho mais vertical e conseguiu fazer o segundo gol. Hoje para a gente era muito importante o resultado, a gente vinha de uma sequência sem vencer, e por tudo que a gente está passando eu saio bastante satisfeito com essa tarde de hoje. Marroca, em relação até ao que você falou agora, tudo que a gente vem passando, né? Os jogadores fizeram questão de dizer isso, que o profissionalismo deles manteria o mesmo empenho em campo. A gente viu hoje o time conseguir a vitória, a atuação no mesmo nível que sempre foi. Isso não interferiu na atuação deles em campo. Mas como separar completamente a questão pessoal da profissional no momento que eles estão há 2, 3 meses sem ter os seus salários pagos? Né? A gente tem se agarrado 100% na preservação do lado esportivo. Mais uma vez eles conversaram comigo e pediram para que eu fosse o elemento, junto com o Anderson, que mantivesse a ordem do trabalho, o lado esportivo na sua plenitude, e é isso que eu tenho feito com eles. Eu não posso deixar de exaltar a atitude dos jogadores mais uma vez, o profissionalismo. Encontrei aqui no Botafogo um grupo de jogadores comprometidos, frontais, para debater e discutir suas posições. Essa vitória para mim tem uma importância a mais pelos funcionários. Os funcionários do Botafogo, essa semana, na quinta-feira, estava chovendo muito no treino, e o Átila, que é um dos nossos massagistas, um senhor com idade para ser meu pai, ele estava ali servindo água, ele estava ali atento, e esses são indicativos que a gente tem condições de ir muito longe dentro da competição, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo. Sempre falei que a gente precisa do triângulo, mesmo diante da dificuldade, o triângulo central, que é direção, comissão técnica e jogadores. A gente tem o Anderson, que é uma pessoa bastante importante nesse processo, representando a direção, a comissão técnica se dedicando ao máximo, e o principal, que são os jogadores, fazendo o seu trabalho, junto com o torcedor, que hoje deu mais uma prova, que está ao nosso lado, que veio, que apoiou o tempo todo. Então, a gente sai muito satisfeito com o que aconteceu hoje aqui, e a gente vê mesmo diante das dificuldades, a gente vê um Botafogo com uma possibilidade de seguir um caminho bom no Campeonato Brasileiro. Barroca, 3 jogadores, né, Carlos, João Paulo e Gabriel, falaram em nome de todos durante a semana, e da outra vez você concedia entrevista na sala. A gente está falando contigo aqui na zona mista. Então o técnico está junto com os atletas nessa posição de momento também? Posso classificar assim? Com certeza, estou 100% junto com os jogadores. Essa decisão de sair da sala de imprensa foi uma decisão do departamento de futebol, que eu acatei. O Anderson é o principal responsável pelo departamento, e todos nós estamos juntos nesse cenário que a gente está passando. Mais uma vez, eu preciso estar aqui diante de vocês e diante do torcedor do Botafogo para preservar o lado esportivo, que é a minha função, que é fazer com que o Botafogo saia desse cenário que a gente está administrativo financeiro, através de boas partidas, através de vitórias, através de conquista do nosso torcedor, para ele estar ao nosso lado, e hoje a gente conseguiu fazer isso da melhor forma. Você iniciou o jogo com uma formação que foi o segundo tempo com o Inter, né, em Porto Alegre. Fernando na lateral, Marcinho na frente. Gostou hoje também? Gostei, acho que a gente ganha algumas alternativas com os dois. O Fernando é um jogador que os números dele, quando ele joga, a nossa equipe tem um percentual de aproveitamento muito alto. O Fernando é um jogador que mantém uma consistência de linha de 4, é um jogador extremamente importante em bola parada defensiva, e hoje precisei tirá-lo porque tinha um cartão e ficou perigoso para ele, porque o Atlético jogava com muita ligação direta ali no Casário em cima dele. Tirei, mas saí satisfeito com essa dobradinha do Fernando com o Márcio.
Barroca, falando um pouquinho mais também, né, do jogo de hoje, o Botafogo tomou um gol ali no finalzinho, os jogadores falaram muito sobre isso na saída, o Cícero saiu até bem irritado, porque o time acabou levando uma pressão ali que talvez não precisasse, ainda mais com um jogador a mais. Você tem tido muitas alterações no sistema defensivo também, né? Quanto que isso também prejudica, assim, quebra um pouco o teu entrosamento? Hoje você não teve Gabriel, tem muitos cartões, então às vezes você não teve o Carly, até os laterais, enfim. Quanto que essas mudanças também prejudicam um pouco aquele sistema defensivo que, pelo menos, começou o campeonato de uma maneira muito forte, sofrendo pouquíssimos gols, e agora tem sofrido um pouco mais, né? O ideal é que você consiga manter o maior número de jogos possível dos mesmos jogadores, porque a sincronia coletiva ela vai aumentando de acordo com os jogos e os problemas que os jogos oferecem para o jogador e para a equipe. Hoje a gente sofreu o segundo final, não deveríamos ter sofrido, até porque estava com um jogador a mais, mas em um determinado momento do jogo a gente optou em não arriscar mais sair jogando mesmo pressionado, que é uma característica principalmente do Gabriel, a saída de bola, a capacidade de jogar pressionado. E acabou que isso fez com que a gente usasse as bolas longas. O Hever e o Leonardo Silva são muito bons nessas bolas de rebatida e fez com que a gente ficasse um pouco na parte defensiva ali, sem conseguir sair de trás. Não é uma boa característica da nossa equipe, isso fez com que a gente tomasse esse gol no final, mas hoje a gente só tem que celebrar esse resultado, essa vitória, a atitude, tudo que aconteceu. A gente tem que ir para casa com muito orgulho. Barroca, o Diego Souza no intervalo disse na televisão, na TV Globo, que o Botafogo não podia tomar um cartão bobo, como tomou. Acredito que ele se referiu ao cartão do Carly, né, no fim do primeiro tempo. E a reclamação do Carly, alguns jogadores tiraram ele de perto do árbitro quando terminou a primeira etapa. Teve um papo seu assim, também nesse sentido de tentar controlar um pouco, botar a cabeça no lugar para não perder a vantagem numérica que o Botafogo tinha com a expulsão do Igor Rabelo? Era muito importante a gente não desequilibrar numericamente, que a gente estava com vantagem com um jogador a mais. Então, a gente conversou sim no intervalo, para que não desse chance para isso, não desse chance da bola parada. O Atlético tem uma bola parada muito forte, uma batida no Casares, jogadores de boa estatura, boa agressividade. E acho que a gente conseguiu o nosso objetivo no segundo tempo de neutralizar esses pontos. Sofremos um gol no final, mas a gente sai aqui mais uma vez bastante satisfeito com esse resultado de hoje. Barroca, agora em relação ao Alex Santana, vou emendar duas em uma. O Alex, ele, no momento que o Botafogo não estava talvez no ritmo tão acelerado no início da partida, ele começou a levar o time para frente, tanto que ele sofre a falta que o Gilson acaba conseguindo pênalti. Qual a importância desse jogador? Assim, e agora a outra, você não se segurou na comemoração, foi para lá, abraçou eles, deu um monte de tapa na cabeça dele também. Por que você também foi para um momento de extravasar nessa alegria e se juntar aos atletas que nem sempre você participa? Era uma vitória muito importante para a gente continuar pensando e brigar na parte de cima da tabela. Nosso objetivo é esse. Desde o início, eu não seria capaz de falar para o torcedor que o nosso objetivo é diferente dele, mesmo diante da dificuldade. A gente trabalha muito sério, a gente se dedica, tem um grupo de jogadores que tem suas qualidades, jogadores jovens, que querem um espaço, jogadores experientes que comandam esse trabalho. Então, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com esse grupo de jogadores e a gente vai se dedicar ao máximo para brigar mais na parte de cima da tabela que a gente puder. Sobre o Alex, é um jogador extremamente importante, com capacidade de definição, com chute fora da área, com infiltração que ele teve, como foi o lance do segundo gol. Então, um jogador extremamente importante, de boa estatura, e que hoje nos ajudou diretamente, tanto nesse lance do primeiro gol, como fazendo o segundo gol. E foi uma tarde muito especial para todos nós. Então deixa eu fazer mais uma aqui, eu vou aproveitar. Mais uma. Sobre o Marcinho, Barroca é um jogador assim, você já elogiou a dobra dos laterais, mas assim, ele vem numa evolução muito grande, né? Foi um jogador que você teve que um momento você tirou, ele mesmo em coletiva falou que vivia um momento difícil psicologicamente, e ele tem tido uma evolução muito importante, tem subido muito bem, participado, independentemente de jogando como lateral ou ponta. Qual a tua avaliação sobre esse crescimento dele? Para mim, muito simples. Você está feliz quando você está com confiança, você naturalmente faz tudo melhor, né? E o Marcinho está feliz, está mais confiante, recebendo mais carinho do torcedor, produzindo mais na própria autoavaliação dele.
E naturalmente, com o talento que ele tem, com a cognição que ele tem todas as condições aí de continuar crescendo ainda mais, seja qual posição. Rodrigo, valeu, meu irmão. Seja qual posição que ele for jogar aí, ele é um jogador bastante importante pra gente. Barra, você falou também aqui da comemoração, né, da sua festa dos jogadores. Nesses momentos de crise a gente vê as pessoas se unindo mais, né? Eu não sei se você conseguiu reparar no decorrer do jogo, a torcida do Botafogo cantando ali em apoio aos jogadores. Como é que você viu essa reação dos torcedores apoiando todas as atitudes, tudo que está acontecendo e mostrando que está ao lado do time nesse momento? A torcida do Botafogo sempre esteve ao lado da gente, desde que eu cheguei aqui, a torcida do Botafogo sempre esteve ao lado da gente. Ela reconhece, por isso que eu não seria capaz de falar que nosso objetivo é brigar lá embaixo, jamais. O torcedor do Botafogo merece que a gente lute até o final para brigar o mais em cima que a gente puder, mesmo diante da dificuldade. Eu não sou o cara que vou aqui falar, não, a gente vai brigar para não cair, porque está todo mundo vendo a dificuldade. Não preciso falar isso, o torcedor sabe qual é a dificuldade, entende as dificuldades e está ao nosso lado e a gente vai dar o nosso melhor. O torcedor do Botafogo, os jogadores do Botafogo, a direção do Botafogo vai ter de mim sempre a maior confiança que puder, entusiasmo, capacidade de trabalhar, porque eu vejo nos jogadores isso. Eu vejo nos jogadores do Botafogo ambição para brigar por coisa grande dentro da competição. Mesmo diante dos momentos que a gente oscilou, e a gente teve um momento de oscilação há um tempo atrás, os jogadores o tempo todo encararam de frente, a gente sentou lá e viu os nossos erros, a gente se enfrentou, a gente brigou, a gente encarou tudo de frente, em nenhum momento houve transferência nos momentos que a gente oscilou, e o Botafogo dentro dessa competição não vendeu nada barato para ninguém. Não vendeu nada barato para ninguém e vai ser assim até o final, porque os jogadores do Botafogo têm esse perfil. Barroca, rapidinho, você falou sobre a questão da torcida, da importância do torcedor mais uma vez. Como é que você vê essa questão de transferência de mando a partida, por exemplo, contra o Fluminense para Brasília? Tem uma questão financeira aí também que é importante, né? Como é que mede isso o treinador do time? Que tem um pouco mais de desgaste, né? Vocês têm que viajar, é um pouco diferente de jogar aqui também. Eu sempre entendo que aquilo que eu não controlo, eu não posso... aquilo que eu não controlo, que não está sob minha responsabilidade, eu não posso desenvolver uma linha de raciocínio. Não sou eu o responsável por honrar os compromissos, né? Então, cabe a mim, dentro das circunstâncias que estão ofertadas para a gente, trabalhar na nossa plenitude, cobrar o máximo dos jogadores, estar ao lado deles, para que a gente consiga brigar pelo máximo que a gente puder no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Diego.